Na figura, dois fios retilíneos longos são perpendiculares ao plano do papel e estão separados por uma distância de 0,75 cm. O fio 1 conduz uma corrente de 6,5 A para dentro do papel. Determine A, o módulo e B, o sentido, para dentro ou para fora do papel, da corrente do fio 2, para que o campo magnético seja zero no ponto P, situado a uma distância de 2 de 1,50 cm do fio 2. Então, a gente tem que o campo magnético no ponto P ele é zero. Para que o campo magnético no ponto P seja zero, é porque a soma dos campos magnéticos de B1 e B2 tem que dar zero, porque o campo magnético total no ponto P é a soma devido ao campo magnético no fio 1, campo magnético devido ao fio 2. O fio 1 tem uma corrente entrando no plano do papel. Aplicando a regra da mão direita para a corrente no fio retilíneo, a gente coloca o polegar apontando no sentido da corrente e vai envolver o fio com a mão direita. Então, se o polegar estiver para dentro do plano do papel e formos envolver o fio com a mão direita, a gente tem que a orientação vai ser aqui no sentido horário, para envolver esse fio para que o polegar estendido esteja para dentro do plano. Então, apliquem a regra da mão direita e visualize que o sentido é o sentido horário. Isso faz com que lá no ponto P nós tenhamos um vetor apontando para cá. Aqui é B1, porque quando você fizer o polegar entrando no plano da folha e envolver esse fio, quando você tocar lá no ponto P com os seus dedos, o B1 está apontando para a esquerda. Se esse campo resultante tem que ser zero, isso quer dizer que B1 e B2 são vetores opostos. B1 igual a menos B2. E em módulo, eles são iguais. Em módulo, B1 é igual a B2. Aqui eu estou escrevendo vetorialmente, aqui em módulo. Então, se esses vetores são opostos, é porque o fio 2 vai ter um campo magnético com o sentido oposto a esse aqui. Se esse aqui é horário, então esse aqui vai ser anti-horário. De maneira que eu tenho aqui no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Esse fio 2, se você aplicar a regra na mão direita, para que esteja no sentido anti-horário, o polegar estendido agora está para fora do plano do papel. Então, aqui é um pontinho, que é o símbolo para saindo do plano. Então, agora, aplicando a regra na mão direita e envolvendo agora no sentido anti-horário, a gente tem que lá no ponto P, quando esses dedos, você fizer o envolvimento aqui, lá no ponto P, os dedos vão tocar de maneira que o vetor B2 está nesse sentido aqui. Então, B1 e B2, eles têm sentidos opostos. Para que cancele lá no ponto P, você tem que analisar no ponto P, o campo magnético total. Então, no fio 1, nós temos o polegar estendido entrando no plano do papel, sentido horário. No fio 2, vai ser o sentido anti-horário. Se você olhar e analisar lá o ponto P, você vai ter que B1 aponta para a esquerda e B2 aponta para a direita. E a soma deles dois é igual a zero. O campo magnético com um fio retilíneo longo é conhecido. Então, para o fio retilíneo longo, o campo magnético é μ0I sobre 2πr. Esse é o campo magnético no fio retilíneo longo. E é essa expressão que nós vamos utilizar. Então, vai ficar, devido ao campo magnético no fio 1, μ0I1 sobre 2πr1 igual para o campo magnético 2, μ0I2 sobre 2πr2, onde R1 e R2 são as distâncias aqui tratadas. R1 é a distância do fio 1, então o fio 1 ele tem uma distância total dada por R1 vai ser igual a D1 mais D2. E o R2 é a distância do fio 2, que é o D2. Então, esse aqui é o R2, que é a distância do fio 2. Distância do fio ao ponto de avaliação que estamos tratando. Então, aqui algumas coisas se cancelam. μ0 cancela com μ0. A corrente é o que a gente está interessado em encontrar. 2π cancela com 2π. E aí vai ficar I1 sobre R1, mais R1 é D1 mais D2, igual a I2 dividido por R2, onde o R2 é o próprio D2. Então, daqui a gente explicita o I2, que é o que a gente quer encontrar. I2 vai ser igual a D2 dividido por D1 mais D2, vezes I1. Substituindo os dados do enunciado, nós temos o D2, ele vale 1,50 centímetros. Vou deixar em centímetros porque tem um quociente aqui que vai cancelar. O D1 vale 0,75 centímetros e o D2 é 1,5 centímetros. Então, o centímetro do numerador cancela com o denominador. Vezes
a corrente I1. E a corrente I1 é 6,5 ampere. Ele deu no enunciado. Então, I2 é igual a 4,33 ampere. Então, ele pede no item A o módulo. O módulo da corrente é 4,33 ampere. Módulo da corrente no fio 2. E no item B ele pede o sentido. O sentido é saindo do plano do papel. Então, é saindo aqui esse pontinho. Então, item A é 4,33 ampere. E no item B, ele pede o sentido para dentro ou para fora. De acordo com esse nosso desenho aqui, nós temos esse pontinho que representa que está saindo do papel para fora do papel. Com isso, a gente responde, então, item A e item B, que ele pede no enunciado.